Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Moser, eu sou músico, produtor e gestor cultural e estou hoje como presidente do Conselho Municipal de Cultura de Amparo. Sou uma pessoa branca, de cabelo comprido, barba, estou vestindo uma camiseta cor chumbo, estou apoiado numa mesa de cor de madeira, ao meu lado esquerdo tem um tablet, ao meu lado direito tem uma planta. Hoje a gente vai falar um pouquinho da Lei Rouanet e de algumas polêmicas que andaram rolando por aí. Vamos lá? Bom, pessoal, Lei Rouanet, né? Ela sempre volta, ela sempre vira polêmica de novo, é questionada, a gente vê várias informações erradas sendo vinculadas por aí e estamos nesse momento novamente, tá? Antes de eu falar dos projetos que estão aí rolando e tudo mais, eu gostaria de dar aquela pequena passada por cima do que é essa lei, né? Como ela funciona. É sempre bom explicar de novo, porque muita gente não entende. Apesar de ela já ter sido explicada várias vezes, é bom a gente passar de novo, tá? Bom, a Lei Rouanet é uma lei que fomenta projetos culturais, né? Então ela serve para financiar projetos na área da cultura, tá? Ela é uma lei muito complexa, tá? O funcionamento dela é bem burocrático, bem difícil, então é importante a gente frisar de que não é uma coisa simples que você vai lá e pede e o governo te dá o dinheiro, não. É um processo burocrático longo, a gente está falando de 2, 3 anos até você começar a executar o projeto, então começar a mexer no dinheiro, tá? Então, existe toda uma construção desse projeto que é super técnica, você tem que escrever todas as etapas, né? Às vezes 1, 2 anos antes de acontecer o projeto. Uma planilha orçamentária super complexa também, frisando todos os gastos que você vai ter de equipe, serviços, materiais, contábil, jurídico, divulgação, enfim. Isso tudo tem que ser colocado numa planilha, item por item, e depois na execução você tem que seguir à risca, tá? Então não é um valor que vem nos seus objetivos que você quiser, não. É super muito bem controlado, tá? Isso passa por uma aprovação no Ministério da Cultura. É importante frisar que esse processo de escrita do projeto é complexo, tanto que existem empresas e profissionais especializados nessa área, tá? Com a aprovação demora uns 3 meses ali também por pareceristas especializados no Ministério da Cultura, tá? Após essa aprovação você não recebe o dinheiro. Então você vai ter lá o valor do seu projeto, que você colocou na sua planilha, mas não é que agora aprovou, o governo te dá o dinheiro. Não. Esse dinheiro você está apto a captar com empresas privadas, ou seja, quando há aprovação do projeto, você pode ir atrás de empresas, geralmente de médio e grande porte, tá? E buscar patrocínios para o seu projeto. E a empresa que patrocinar o seu projeto, tá? Esse valor que ela patrocina, ela bate no imposto que ela tem que pagar para o governo, no caso, o imposto de renda, tá? E não é no imposto de renda inteiro, é só 4% do imposto de renda que ela pode bater, tá? Então isso tem um limite, não é esse oba-oba que a gente vê por aí, tá bom? Então, só que esse processo de patrocínio também não é simples, tá? Também temos profissionais especializados nessa área, que são os captadores de recursos, tá? Existe todo um mercado para isso. E é aí que está o problema. Nessa parte de buscar os patrocínios, aí que mora a concorrência. A aprovação do projeto no Ministério da Cultura é complexa, é burocrática, é demorada, porém ela é extremamente técnica. Na hora dos patrocínios que a gente vai para realmente a venda do projeto. Porque vai ter muitos outros projetos da lei ali tentando patrocínio com aquela empresa. Então você tem que convencer ela de que o seu projeto é mais legal, enfim. Então aí que está o gargalo. E esse processo também é complexo e também é demorado, tá, gente? A gente está falando aí de 1, 2 anos de captação. Então, para pensar. Só nessa brincadeira de escrita do projeto, que é toda a estruturação do que você vai fazer, aprovação e captação, a gente está falando aí de pelo menos uns 2 anos, tá? Então não é uma coisa simples, nem uma coisa rápida. E é importante dizer que até esse momento não tem dinheiro envolvido, tá, gente? Pode ter dinheiro envolvido de alguém que está pagando um produtor para escrever ou pagando um captador para ir atrás, mas dinheiro realmente do patrocínio, que vem realmente para o projeto, até agora não tem nada, é zero. Então a gente está falando de todo um processo aí que muitas vezes não é
remunerado, tá? De 2 anos de trabalho, gente. E não é pouco trabalho não, tá? É bastante, é difícil. E é especializado, é técnico, tá? Bom, aí a partir do patrocínio, passa por uma nova aprovação da lei, do Ministério da Cultura, tá? Uma final ali para acertar os últimos detalhes, e aí sim você começa a executar o projeto. E aí na execução do projeto, é importante dizer que você não vai pegar simplesmente o dinheiro e usar do jeito que você quer. Não, você tem que fazer tudo o que você falou que ia fazer no seu projeto, seguindo o cronograma que você falou que você ia seguir e seguindo a planilha orçamentária que você falou que ia fazer, tá? E essa execução muitas vezes demora meses, às vezes até mais de ano, tá? Então olha que complexo, só que coisa muito mais né, tem uma engenharia maior do que a gente pensa que é. Não é simplesmente aquele valorzão e acabou, tá bom? E depois de tudo isso, você tem que prestar contas disso tudo, tá? Mostrar que você realmente fez aquilo que você falou que ia fazer e prestar contas de cada real que você gastou, a cada centavo, inclusive, com notas fiscais, fotos, vídeos e provas, tá? Então não é simples, não é esse oba-oba. É muito mais complexo do que as pessoas acham que é, tá? E aí, gente, por que eu estou trazendo tudo isso? Eu gostaria de falar um pouco dos projetos que foram aprovados esses tempos aí, que geraram uma certa polêmica e sempre volta a isso, tá? É engraçado dizer que essas polêmicas são em cima de projetos específicos e são aprovados projetos todo santo dia. Então a gente está falando de vários e vários, milhares no mês, tá? Só que o pessoal foca em um ou outro por motivos não muito claros também, no meu ver, tá? Vou começar com uma polêmica nacional, que foi o projeto da Cláudia Raia, tá? O musical da Cláudia Raia, no valor de 5 milhões de reais. Eu quero começar falando um pouco da estrutura do projeto, porque a gente vê esse valor enorme e atrelado ao nome de uma pessoa, e a impressão que dá é o quê? E essa é a narrativa que é vendida, tá? De que vai esse valor enorme no bolso dessa pessoa, e a gente já sabe que não é verdade, tá? Primeiro vamos entender o que se trata esse projeto. É um musical? Mas como assim? Vamos lá. O projeto ele tem 19 meses de duração, tá? Então, do início do projeto até o fim, a prestação de contas são 19 meses. A gente está falando de quase 2 anos pagando a equipe, pagando material, serviço e tudo mais. Então, já começa a diluir aí. A gente tem esse puta valor, mas pô, durante quase 2 anos que vai ser usado. Então, vamos com calma. E o que ele prevê? É a pesquisa, montagem e temporada de 2 espetáculos musical. Gente, é importante a gente saber que musical é um formato de produto cultural, um formato de espetáculo muito caro. É uma estrutura muito grande, é muita coisa, é música e teatro, tudo junto, grandes cenários, atores e cantores e preparação. Gente, é uma estrutura enorme. Teatro, aluguel de teatro, tudo isso envolve, tá? Então, a gente está falando de 2 espetáculos. E aí, a pesquisa, que é isso? É simplesmente, realmente, ir atrás das informações e começar a escrever o roteiro, porque às vezes só tem essa ideia, eu quero fazer um espetáculo disso aqui, mas isso aí virar um roteiro e realmente virar um espetáculo, envolve uma pesquisa, é longa, envolve vários profissionais. É assim que funciona, tá, gente? Isso não é da Lei Rouanet. Se você assiste um filme, saiba que para esse filme acontecer, existiu essa pesquisa para construir o roteiro, para construir o filme. Então, isso faz parte da estrutura dessa montagem cultural, tá? Depois tem a montagem, que é realmente pegar um roteiro e transformar no espetáculo. Então, a gente está falando de ensaio, está falando de figurino, está falando de cenário, está falando de aluguel, de teatro, está falando de hospedagem, de alimentação para toda essa equipe, tá? Produtores, atores. Estamos falando também já de divulgação, tá? Porque os custos de divulgação também estão incluídos nisso, tá bom? E a temporada. A temporada é realmente as apresentações. E nesse projeto ele prevê 24 apresentações para cada um dos espetáculos, para esses 2. Então, olha que loucura. A gente está falando de 48 apresentações. Esses 5 milhões ele começa a parecer pequeno agora, tá? Além disso, tem a contrapartida, tá? Que é obrigatório dentro da Lei Rouanet, que é uma ação extra, tá? Para compensar esse valor que você está recebendo, que é para fazer o seu trabalho, tá? Então você cria uma ação extra ali compensatória. Nesse caso, a gente está falando de um curso de 40 horas de artes cênicas para 1.000 alunos de escolas públicas, tá? São 1.000 pessoas, gente. Fora as pessoas que vão assistir o espetáculo também, tá bom? Para vocês terem uma noção, é importante frisar uma coisa.
Projetos na Lei Rouanet não são projetos pequenos. A lei foi desenhada de uma forma que ela é voltada para projetos de médio e grande porte. Tá? Ela não abarca muitos projetos de pequeno porte. Quando eu falo pequeno porte, eu estou falando em torno de 50 mil reais. Parece muito dinheiro, mas para fazer uma coisa com equipe durante meses, não é. Tá bom? Então, a gente começa a perceber que esses valores não são tão grandes quanto a gente imagina. Tá bom? E a estrutura da lei, ela é feita de um jeito que ela nem comporta projetos pequenos, porque ela pede tanta coisa que é obrigatório. Por exemplo, é obrigatório ter acompanhamento jurídico e contábil. A gente tem que ter um advogado e um contador acompanhando o projeto. Isso custa dinheiro, gente, principalmente durante meses de projeto, tá? Isso é um exemplo. Acessibilidade, outro exemplo. É obrigatório ter saídas de acessibilidade, né? Medidas de acessibilidade, para todas as ações do projeto, abarcando 4 grandes públicos, que é o surdo, o cego, a pessoa com deficiência e o espectro autista, tá, gente? Então a gente tem que ter ações de acessibilidade para esses 4 públicos em todas as ações do projeto, inclusive a contrapartida, tá? Isso é obrigatório na lei. Então isso tudo também tem um custo. Eu estou trazendo isso tudo para mostrar que olha a estrutura que a Lei Rouanet já pede por obrigação. Então não tem como você trabalhar com valor pequeno dentro dela, tá? E a gente ainda considera valor pequeno para projeto valores de 100 mil, por exemplo. Já começa a ficar apertado. Não consegue fazer outra coisa. A divulgação está aí também. A divulgação é uma coisa cara. Assessoria de imprensa, redes sociais, tudo mais. São muitos profissionais envolvidos, gente, tá? Um comparativo aqui interessante. O musical do Chaves, o Chaves da Vila, da TV, ele estava em cartaz em São Paulo há uns 2 anos atrás, inclusive eu fui assistir um musical muito bom. E ele saiu com o valor do projeto dele, também pela Lei Rouanet, de 8,7 milhões de reais. Bastante dinheiro. Mas foi captado 6,2 milhões de reais, ou seja, não foi captado o valor total. E isso é muito comum também na Lei Rouanet, tá? Não captar o valor inteiro, e aí você faz o quê? Você faz o que dá, você diminui uma ação aqui, outra ali, você enxuga o projeto. Ou às vezes nem captar, e é o que mais acontece na Lei Rouanet. A gente vê aquele valor 5 milhões, a Cláudia Raia, como assim? Poxa, foi autorizada a captação daquele valor. A maioria dos projetos na Lei Rouanet não captam, ou seja, ele não sai da gaveta, ele não acontece, o dinheiro não acontece, tá, gente? Então essa comparativa com o musical do Chaves foi para mostrar, olha, o musical do Chaves é muito mais caro do que o da Cláudia Raia. E foi um musical só, da Cláudia Raia são 2. Eu não estou fazendo aqui comparativo para falar um é melhor, outro é pior, enfim. Mas é para mostrar que esse é geralmente os valores trabalhados dentro da Lei Rouanet. Então projetos de milhões na Rouanet não é uma coisa incomum, não é uma coisa estranha, não é uma novidade. Gente, essa lei é de 1991, ela é muito antiga. E ela já trabalha assim desde essa época, tá? Ela foi desenhada para trabalhar assim, tá bom? Então é importante mostrar isso, que a gente está falando de valores que são comuns dentro da Lei Rouanet, não são nada absurdo, tá? Eu quero partir para a segunda polêmica dessa semana, que foi uma polêmica local aqui na cidade de Amparo, né? Foi o projeto do produtor e fotógrafo Reginaldo Leme, tá? O projeto de álbum de figurinhas da cidade de Amparo. Tá? Vamos alguns dados dele. É um projeto no valor de aproximadamente 300 milhões, tá? Desculpa, 300 mil. E a sua execução é por 12 meses. Ou seja, 300 mil, a gente viu notícias por aí, né? Falando, pô, 300 mil do Reginaldo, o que é isso? Que absurdo. Vamos lá, 300 mil a gente já sabe que não é para o Reginaldo. É para pagar essa tonelada de equipe, serviços, materiais e N gastos que você vai ter dentro de um projeto, tá? Inclusive o salário do produtor, do artista, isso tudo tem limite, tá? Descrito na lei, então não é oba-oba, tudo tem teto, não pode receber quanto quiser, Deus dará, assim, tá bom? Então esse valor já fica assim. Aí se a gente divide ele por 12 meses, já dá uma enxugada. Vamos fazer essa divisão, 300 mil por 12, dá 25 mil reais. Qualquer pessoa que tem um pouco de tato aí com administração, alguma empresa, alguma coisa, se a gente pensa assim, 25 mil reais por mês para pagar equipe, contábil, jurídico, divulgação e todos os gastos que o projeto vai ter e o cachê de todo mundo, começa a ficar um valor bem pequeno, vocês não acham?
Bom, e o que ele prevê? Criação de 8.000 álbuns de figurinhas e 800.000 figurinhas, mais uma oficina de fotografia para 500 alunos da rede estadual. Tá? Então, olha que interessante, ele não é um valor assim, que parece, pô, um álbum de figurinha é uma coisa tão barata, tão simples. Mas olha essas quantidades, gente. A gente vai estar beneficiando 8.000 crianças. E a própria premissa do projeto já é muito interessante, porque a gente está falando de um projeto que fala das características históricas e culturais da cidade, né? A gente está falando da história, da identidade do município para crianças. As crianças não costumam ter esse contato com isso, tá? E quando tem, é através de palestras ou exposições que elas não se conectam muito. Não falam a língua delas. Agora um álbum de figurinha fala. Então você vai estar ensinando história do município através de uma linguagem que é infantil e lúdica para crianças. Isso tem um impacto muito interessante na nossa sociedade culturalmente, tá? Bom, e aí o que a gente tem então? Um projeto super legal, que não vai para uma pessoa só, que constrói uma baita rede super interessante, um valor que é super plausível, tá, gente? Que dentro da Lei Rouanet é um valor pequeno, tá? Bom, eu espero que vocês tenham entendido melhor e eu espero que eu tenha desconstruído algumas falas e mentiras e até má-fés que a gente vê por aí, dessas polêmicas da Lei Rouanet, tá? Que não é a primeira vez e não vai ser a última, tá? A gente vai acabar voltando um pouco nisso, vai ser normal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo 2 links, tá? Para o sistema de transparência da Lei Rouanet. É interessante dizer que a Lei Rouanet é a única lei de incentivo que tem o seu próprio sistema de transparência a nível nacional. É muito interessante, você consegue ver qualquer projeto, quem apoiou, onde que foi, a sua estrutura, só não consegue acessar a planilha, tá? Orçamentária. Mas é um sistema de transparência muito legal. E eu vou deixar o link desses 2 projetos que eu falei hoje, lá para vocês darem uma olhada, conseguirem ler um pouco melhor o projeto, entender um pouco mais, tá bom? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Se vem pessoas por aí falando besteira, por favor, ajudem a corrigir a gente, a tirar essa demonização da área cultural que foi construída durante todos esses anos e ainda rola ainda essa tentativa de construção, né? E tenha uma boa semana e até semana que vem. Valeu!